Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Ano de 1983. A Home Computer War está terminando. Mas esta paz não é o desejo de todos. No Japão surge um novo computador. Rapidamente ele se espalha por várias nações. Junto a ele desponta uma produtora de jogos. Opa, gravação errada. Pô, eu disse pra não errar, cara. Agora estragou o clima. Fora que a memória de bolha já está quase quente agora. Mas ainda resta tempo para dizer: velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Dessa vez episódio número 57. Ricardo, 57 mesmo? 57. Aqui Giovanni Nunes e quem mais na mesa aí? Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E dessa vez nós temos mais dois vilões especialmente convidados, nossos chapas do NGCast. Então... Oi, eu sou o Diogo Leal. Eu sou o Rogério Pousada. Beleza, galera? É o Rogério Massola. Engraçadinho você, estranho. Senhores, é um prazer desgraçado, uma satisfação maldita ter vocês aqui conosco. O prazer é nosso, cara. Viu, principalmente. E hoje o nosso assunto é uma coisa que nós precisamos consultar especialistas. Então, conforme a gente sempre diz, esse será um episódio que o César já foi tomar água e volta no 58. Eu vou beber uma água daqui a pouco e vou embora. Podem imaginar do que nós vamos falar, né? E o Juan falou que ia pegar um ônibus. Só não entendi muito bem o que o ônibus ele ia pegar. Infelizmente, o nosso querido Junix não vai poder participar hoje, cara. Pô, uma pena. É o nosso guru aqui no NGCast. Vamos ter agora fazer outro episódio para poder o Junix participar mais solidamente, hein? A gente chama. Tem sempre um assunto para episódio para falar de assuntos que podem ser enfocados, podem ser tratados devidamente. A gente é cara de pau, né? Oh, yeah! Então vamos lá começar. Esse aqui é o nosso episódio de homenagem a uma empresa que quase... literalmente, mas sincero, virou sinônimo de MSX, tanto no Japão quanto no resto do mundo, que inclusive eles têm ciência disso. Hoje em dia, podemos dizer, com base no pouco que eu leio sobre o mercado de games atual, podemos dizer assim, afinada Konami, né? Porque a atual depende, não tem nada a ver, né? Se você continuar jogando Pachinko, você ainda vai jogar coisa da Konami. Uma empresa que nos trouxe tanta alegria e que hoje em dia nos dá tanta tristeza. Excetuando a última coisa que ela fez, nessa altura dessa gravação já deve ter saído, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, e é mérito mais do nosso amigo Kojima do que da Konami, que mais atrapalhou ele pra fazer o jogo do que ajudou. Esse é aquele jogo que ele dizia que não queria mais fazer? Pois é, agora a gente sabe que a Konami forçava ele a fazer Metal Gear mesmo. Olha, sendo sodomizado pela empresa. É sério, a Konami é já vi isso em alguns lugares. A Konami foi considerada a pior empresa soft house japonesa pra se trabalhar. Hoje, antes de gravar, pra me inspirar por isso, eu assisti um episódio do Gilbert, do desenho animado do Gilbert. Tava falando disso, a questão de hoje em dia, como é que o corporativo tá tomando posse do que já foi, né? A Konami hoje em dia é acho que podemos dizer, uma pálida sombra do que era a empresa criativa e que nós todos temos até hoje muito carinho do que ela já fez, né? Sim. É uma marca, né? Mas virou apenas a marca, é fim de história. O engraçado é que se você for pensar, isso acontece com a maioria das empresas de antigamente. Tirando a Nintendo, algumas outras, a maioria da época lá da década de 70, 80, até 90 mesmo, hoje,
as empresas estão sofrendo muito, cara. Pelo menos assim, eu vejo dessa forma, entendeu? Não tem uma empresa que lança um jogo criativo, assim, de assim, ó, que jogo maravilhoso. As pequenas foram assimiladas pelas médias, as médias foram comidas pelas grandes, no final as marcas permaneceram, mas são tudo parte do mesmo conjunto, né? E o custo de você produzir um novo jogo ficou tão alto, ficou igual ao cinema. O custo de produzir um jogo, o custo de produzir um filme ficaram tão altos que todo mundo tem medo de arriscar numa coisa nova. Então vamos fazer Space Invaders 48, ó, vamos botar um gráfico diferente e relançar. Primeiro, bom dia. Bom dia, César. Ô, César. Bom dia. Chegando. Bom dia. Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasado, mas enfim, acho que Chegou. uma hora interessante. Mas eu acho, Giovanni, que vai ocorrer meio como você falou do cinema, e aí é interessante talvez porque hoje, em termos de tamanho, as duas indústrias começam a se equivaler. Eu acho que vai acabar acontecendo meio no cinema também, de que na verdade hoje, quem realmente arrisca, quem realmente toca, assim, quem faz hoje as coisas interessantes em termos da história ser contratal, são os independentes, são os pequenos. Era isso que eu ia falar. É onde hoje você vai ter a inovação. Tanto que a grande parte da inovação hoje em dia tá mais focada com o seriado de televisão, até o seriado de televisão fechada, né? Do que necessariamente com o longa-metragem. Assim, seria, acho que é um outro meio. Até por conta da dinâmica, mesmo, né? Mas no cinema mesmo, hoje, o que acontece é que onde você tá avançando na história, sabe, é no pequeno independente, é no pequeno. E isso tá ocorrendo também no jogo. Nunca que uma Major vai lançar um jogo como The War of Mine, em que teu objetivo é sobreviver no meio da guerra. Isso eu tava lembrando desse jogo. Outro que a gente tava comentando. Eu sou uma negação com jogos atuais, admito. Aliás, lembra que eu comprei, mas ainda não comecei a jogar o The War of Mine. Eu também tenho ele aqui, só que idem. Esse é o que a gente falou um tempo atrás, o Papers, Please. Outros jogos que partem pra inovação, pra focar. Inclusive, nós vamos falar desse jogo lá mais pro finalzinho. Vamos agora voltar pro papo da Konami. Deixa eu só fazer um último comentário também. O que eu vejo também é que, assim, hoje essas empresas, assim, comparando com o cinema, o problema essa coisa, né, do cinema versus a indústria de jogos, é que no cinema, cara, só ele não consegue fazer um filme sozinho, entendeu? É do tipo, beleza, o cara vai ter uma câmera, mas ele precisa, o custo pra fazer um filme é muito, muito alto. Em um jogo, não. Por exemplo, o cara sozinho, ele consegue fazer um jogo, entendeu? E aí, esse jogo que ele fez sozinho, ele consegue quebrar uma empresa grande, né? Assim, não que ele consiga quebrar, mas ele consegue competir, tipo, com custo com orçamento de milhões, e o cara não gastou só a hora vaga dele. Mas aí o cara tem que ter uma ideia muito boa e também tem que ser muito bom. Isso é experiência de quem já fez um jogo sozinho, tá? Eu sei o quanto é complicado. Cara, só pra acrescentar, esses dias eu tava vendo uma reportagem, não sei que site era, sobre um daqueles caras youtubers da vida. O cara tem a maior audiência no YouTube no mundo, sabe? E o cara fica transmitindo os jogos dele lá e a galera vai acompanhando naquele Twitch TV. Cara, você tem uma ideia? Pegou um jogo brasileiro de bobeira, assim, sabe? O nome do jogo, se não me engano, era Pesadelo. E do nada, o jogo é free. O jogo bateu recorde de downloads, cara. Os caras não esperavam aquilo. Os caras que produziram o jogo eram um produtor independente, assim, brasileiro e tal. E o jogo fez o maior sucesso, cara. Porque o cara começou a jogar aquilo lá e todo mundo gostando, a galera levando susto. O jogo bem aquele clima bem Silent Hill Konami, sabe? Bem terror, assim, bem perturbado. Do nada, cara. Eles não esperavam esse sucesso todo, assim, sabe? Do nada, assim. Muito mó barato aquilo. Só pra dar o link pra gente voltar pro passado, ou seja, pra Konami, Pesadelo é o nome que muitas Pirata Houses botavam porque Nightmare. Olha que legal. Que pesadelo. Inclusive aquela versão que saiu da Forte Games, que foi feita uma plaquinha pra arcade com Nightmare, Pesadelo. Sim, aliás, grande parênteses aqui que a gente não botou na pauta de certa forma a Forte 2, que a Forte 2 tem muita coisa. A gente fala no final, não se preocupe com isso. Vamos lá. Vamos lá. Prólogo, né? Vamos começar agora. A empresa que coleciona logotipos hoje em dia, ela surgiu em 21 de março de 68, quando o Kajimasa Kozuki abriu um pequeno negócio de manutenção e aluguel de jukebox lá em Osaka. César, explica pro pessoal do Pokémon pra cá o que é uma jukebox, vai. Sugar. Oh, honey, honey. Jukebox. Cara, jukebox é um negócio que você colocava ali uma moeda, escolhia uma música e ele tocava a música. Basicamente é isso. Isso não existe em alguns lugares, você não encontra. Principalmente de bares. Boteco, vai.
Boteco daquele. Botecão. Você não entraria nem pra pedir informação. É aqueles botecos, tipo, o cachorro sarnento enxotado pra dentro, né? E inclusive essas máquinas evoluíram pra máquina de karaokê, então assim, é bom até você evitar por conta disso. Que aliás a Konami no Japão fabrica muito. Meu Deus. E um detalhe que o boteco bom é onde a sinuca, o tapetinho da sinuca não é verde, já é preto. Aquele ovo cozido azul. Rosa. Aquele kibe que tá. Pera, é ovo. Isso é ovo. Sai mosca. Ou então agora o chinesão com pastel de flango, né? É o flango com catupiry. Em 73, o seu Kozuki, ele resolve chamar a empresa dele de Konami Industries e muda o foco dele para construir a máquina de diversão, ou amusement machines, que é máquina de pinball, assim, para que você vá em qualquer shopping center, tem aquela área de diversão, que tem aquela, desde as máquinas de arcade de hoje em dia, né? Sim. Até aquelas máquinas malucas de você tem que dar martelada em marmota, jogar bolinha, então, era isso que a Konami fazia. Algumas dessas máquinas, se você for em shopping olhar, tá lá o logo da Konami. Dessas máquinas de Whack-A-Mole, tacar bola de basquete no cesto, eu já vi máquina dessa com o logo da Konami. Exatamente. Pelo menos eles começaram no eletrônico, né? Não começaram, tipo, algumas empresas que começaram com jogo de tabuleiro e foram pra jogos eletrônicos, né? Ou baralho, né? Baralho. Porra. Nintendo, nós estamos falando de você, né? Isso. Mas não é baralhozinho fofinho de Pokémon e de Mario, não. É baralho de Hanafunda valendo o seu dedo se você perder. I'll see you in hell. Não tem Street Poker, não? Não, e com a borda com uma navalha, porque era a versão específica pra Yakuza. Exatamente. Já pra cortar o dedo. Street Poker, porque a Nintendo já teve uma cadeia de motel, então já devia ter Street Poker também. Quem? A Nintendo, ela mesma. Sério? Vamos botar aqui, cara. As empresas japonesas têm todas elas têm seu lado negro. Principalmente a Nintendo. Não, a Nintendo é tão fofinha, cara. Mario, tal, Donkey Kong. Pô, não faria isso. Cara, Yamauchi era mó mafioso, cara. Ele tinha conexão com a Yakuza direto. Porra, bom. Por que você acha que o cara fazia monopólio lá de cartucho? Aonde vocês acham que ele aprendeu a fazer isso? Exato. E também tinha uma cooperativa de táxi que ele escravizava os taxistas, mas esse é só outro detalhe. Caraca, naquela época esse é o problema, hein? Eu acho que inclusive nesse tempo de Uber é bom a gente passar pra frente. Exatamente. Então vamos seguindo aí. Em 78 surge a primeira máquina de jogo propriamente dita, né? E nesse mesmo ano eles começam já a exportar a produção deles para os Estados Unidos. Alguém sabe qual é o jogo de 78 da Konami? Primeiro jogo de arcade deles? Não consegui encontrar. Os jogos mais antigos que eu lembro da Konami são Tiny Pilot de 81, Frogger, acho que o Super Cobra depois. Frogger de 81? O Scramble é de 80 ou 79? Scramble acho que é de 81. 81? Então o que é de 80 é o Turtles. Conhecido no Odyssey como Tartarugas, aquele jogo mesmo. Então assim, temos lá os primeiros jogos, né? Frogger, Turtles, Scramble e Super Cobra, que foram licenciados. E o Jano First, que também é de 81. E que todos eles foram licenciados nos Estados Unidos para empresas como a Stern e a Gremlin, né? Que era o que acontecia na época. A Midway lá fez muito disso com a Nintendo, a Atari fez com a Namco e por aí vai. A Gremlin é a Gremlin Graphics. Sim, ela lançou muita coisa do Reino Unido, da Konami dos arcades. Não só da Konami, a Gremlin, por aquilo que parece, ela teve um histórico em arcades que muita gente não conhece. Terra Cresta foi licenciado pela Gremlin nos arcades. O famoso Terra Cresta que o Márcio fala até hoje. Na versão desculpa, o Mon Cresta. Não, porque o Márcio fala do Terra Cresta até hoje. Quando a próxima vez que abrir a boca falar do Terra Cresta, eu vou dizer, chega! Eu vou dizer, compra o X68000 e seja feliz. Cara, enfim, primeiro porque é complicado, né? Pra não perder o hábito. E segundo, vamos também lembrar de que era uma coisa absolutamente normal porque a vanguarda dos jogos era o arcade. Sim. Então todo mundo tinha que lançar jogo no arcade. A gente já comentou isso, se vocês já ouviram os nossos episódios sobre Atari, por exemplo, vocês já sabem disso. Mas é sempre bom reforçar isso. No final dos anos 70, início dos anos 80, a vanguarda do jogo era o arcade. Até porque, como a divulgação, propaganda, os caras faziam no arcade, todo mundo olhava aquilo dali e pedia pra comprar em casa. O negócio às vezes. Não, e tinha coisa mais legal, no arcade você podia montar seu próprio circuito. Aliás, vem uma pergunta interessante, né? Por que eles licenciavam para outras empresas fazer? Gente, olha o tamanho de uma máquina de arcade. Imaginem vocês pegarem uma máquina dessa, colocar no navio, ou várias dessas, e dar tchauzinho e esperar daqui a 3 meses a máquina chegar lá do outro lado. Só que assim, o tamanho da máquina de antigamente é diferente do tamanho da máquina de hoje, né? Ela era maior ainda. Exatamente. Lembre-se que temos aí um monitor de tubão. Lembre-se ainda que tem o cofre de fichas que é gigante. Tem uma fonte também do
tamanho de um bonde. Ou seja, era mais barato você só mandar a ROM ou o arquivo com a ROM, o cara fazia lá a máquina, era mais rápido. Só ou no máximo uma placa, quando a coisa fica um pouquinho mais complicada. Leia-se os chips customizados. Não, e pra eles é muito barato no sentido, tipo, eles não se preocupam também com... Precisa ter funcionário lá do outro lado pra se preocupar com montagem das máquinas, manutenção e tudo mais. Sim. Alguém que faça o trabalho sujo lá pra eles. Eles só ficam lá do outro lado do mundo recebendo dinheiro. Literalmente um carpinteiro fazendo... E aí, João, em 81 a Konami ela adota o primeiro dos vários logos que ela adotou nesse período, né? Com letras arredondadas. Pra mim é aquele que o casinho dá uma subida. Pra mim é o mais bonito. Pois é, pra quê? É mesmo. É o letra branca com fundo preto, não azul. Só pra detalhe. Azul era no MSX, né? Não, o MSX teve um ou outro jogo de fundo preto. Bem no iniciozinho. Os primeiros vinham assim. Depois eles passaram a adotar o azul, talvez pra diferenciar e lembrar que era uma produção, era um jogo específico de MSX, né? Por causa que a tela do Basic do MSX era azul, se eu não me engano o micro japonês era... Não, sabe por que é azul? Não, os europeus são pretos, é só o europeu que é azul. Não, o japonês é azul. O japonês é azul, Só o Expert é preto. E assim, sabe por que a tela é azul? Porque facilita numa coisa. Você não precisa mudar a cor da tela no teu código, se for o caso. E 2, é mais fácil você botar uma tela azul para saber que o MSX está ligado do que você botar uma tela preta. Sim. Você fica sem saber se o cartucho tá com problema, se é o computador que tá com problema. Só a gradiente Fudeba que trocou pro preto. Enfim. Nessa mesma época, vamos continuando aí. A gente começou a falar de computador, né? A Konami ela licencia os jogos dela para que terceiros produzissem versões para microcomputador e também para consoles. Sim. Nessa época nós temos coisas muito bonitas, por sinal. Tem o Gyros, que é um jogo que agora tem pra MSX a partir de um porte de Coleco. É um jogo muito legal. É um Space Invaders com sensação tridimensional, né? Eu diria que ele é um Galaga, porque ele é posterior ao Galaga e ele tem a formação do Galaga. E o Galaga é uma variação do Space Invaders. Sim, ou melhor, do Galaxy, que esse sim era do Space Invaders. Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Exato. O destaque dos giros do arcade é a música que foi feita com 5 PSGs e um DAC. Nossa. Tinha 15 canais de som. E João, vamos lá, nessa mesma época, né? Jogos licenciados, temos o Frogger para Atari 2600. Clássico. E rapidamente, os giros ele no arcade eles simulavam um estéreo. Eu me lembro que até em máquinas mesmo piratinhas, eles botavam 2 caixas de som, eles simulavam um estéreo falso, porém muito legal, que quando vinha a formação esquerda e formação direita era em cada caixa. 2 PSG para cada lado, um PSG no meio pro teu tiro e ponto final. Exatamente. Fora o fato que os giros também teve no Atari 2600, no ColecoVision, cujo o Ricardo falou, teve uma versão para MSX portada posteriormente. E teve versões por Commodore 64. Eu não me lembro se teve pro Intellivision. Acho que Intellivision não. Micros Atari 2-bit. Mas nenhum desses porte da própria Konami. Ela não tinha feito ainda jogo pra... Não. O único giros que foi da própria Konami saiu anos mais tarde pro NES. Aí por volta de 82 a Konami começa a ensaiar, né? Nem fazer. A ensaiar, produzir alguma coisa pro rádio japonês da época, né? O NEC PC 8001, o Sword M5 e aquele computador que sempre gera uma piadinha, né? O Tommy Tutor, no caso o Tommy Pilta. Ai, caramba! Da, entre aspas, Panasonic. Por que será a piadinha, né? Por que será? No M5, no PC 6001, eles fizeram o Amidala e o Tutankan, que eu não conheço. Até eu vou falar uma coisa aqui, porque eu tirei o 6001 da pauta e botaram de novo. Me parece que o Amidala e o Tutankhamon não são da Konami, eles são de outra empresa que portou. Mas do M5 é da Konami sim. Não me pergunte por que eles não apareceram no MSX, já que o hardware é bem parecido. Sim, a mesma coisa com o Pilta, né? Que teve o Frogger, o Scramble e o Turtles. Todos têm o mesmo VDP. Inclusive, assim, eu considero essas brincadeiras no Sword M5 e no Pilta foram aquilo que ajudou a Konami a estar tão mais na frente das outras empresas quando surgiu em novembro de 83. Na verdade, o lançamento, todo mundo sabe, foi 27 de junho de 83, mas só no final de 83, em novembro, foram lançados os primeiros micros do padrão MSX. Matsushita, Sony, X-Power, Matinef Software Expandability, Magali Suzana Ximenes, ou essa não.
uma coisa que vocês sabem, que a sigla até hoje não sabe. MSX é MSX e pronto. A maior trollada do nicho é criar uma sigla que não existe, não tem significado. Fim da história. Posso falar a segunda maior trollada que tem a ver com isso aí? Gente, já falamos e vamos repetir, porque tem gente que parece que não escuta aquele nosso episódio de MSX. Magali Suzana Ximenes é homem! Mulher de 3 pernas! Deve ter alguns ouvintes nossos que devem ter caído pra trás. Acabamos aí com a infância e com a adolescência do pessoal. Sim, você fez aquilo pensando num homem. Que notícia triste. Ananismos à parte, vamos seguindo aí. Ananias, opa. Eu senti que o Rogério ficou triste, cara, quando falou essa notícia aí. Pô, Rogério, não foi por mal, mas melhor a gente tinha que manifestar, mas... Vai chorar agora. A gente tinha que colocar a verdade aqui. Então vamos lá. É igual o final do He-Man, que é uma porcaria. Não vou nem discutir essa parte. Voltando à vaca fria aqui. Isso não é um podcast sobre He-Man. Eu tenho a força! Com certeza não. Graças a Deus. Bem, né? É. Graças a Deus. A Konami, a primeira fornada de jogos de MSX, né, ela se focou bastante, óbvio, né, em fazer versões de arcade dos jogos que ela já tinha. Sim. Então a gente tem Time Pilot, Super Cobra, que são jogos bem legais, Frogger, que eu não gosto tanto assim, Circus Charlie, que eu acho que assim, pelo menos a música do MSX é muito melhor que a música do arcade, pelo menos na primeira fase. Juno First eu não tô conseguindo lembrar agora. Juno First, ele lembra o Bin Raider. Eu tô dando uma olhada no livrinho dos espanhóis, The Legend of Konami, com o meio livro. Não foi nada barato, não valeu a pena. Por exemplo, na ordem tá dizendo aqui que o primeiro jogo lançado pela Konami para MSX é o Athletic Land. De dezembro de 83, saiu a fortuna de 4.800 ienes. E junto com ele saiu o Antarctic Adventure, né? Lembrando desses dois jogos, também eram portes do ColecoVision. Uma coisa que a gente não falou, aqui, mas vamos falar agora. O primeiro jogo da Konami é o RC700, o Athletic Land, que é muito parecido com o Cabbage Patch Kid, né? Sim, mas tem uma explicação por quê. Tô vendo aqui. Tem também, por exemplo, o Frogger também saiu em dezembro de 83. Esses lotes iniciais, o Bilhar, por exemplo, também saiu em 83. Primeiro lote, que são 6 ou 7 jogos, eles lançaram em 2 meses, em dezembro de 83 e janeiro de 84. Isso pelo que eu tô percebendo aqui. Teve o Mahjong e nessa mesma lista já tem 2 jogos que nunca viram a luz do dia, o Action Bolt e o Spelling Bee. A maioria dos jogos estavam relativamente prontos, graças ao nosso querido Coleco. O Circus Charlie já foi sair só em julho de 84. Ele foi um pouco depois, exatamente. Ele é um primeiro pra segunda leva, né? Ele é um quase segunda leva. Você falou do Cabbage Patch Kid, Giovanni. Todo mundo fala que ele é um rip-off do Athletic Land. Ele é mais difícil, uma das curiosidades aqui falam, foi um grande fiasco. Foi feito apenas por causa dos bonequinhos do Cabbage Patch Kids, que era uma série... Seja pura picaretagem. Sim, foi um grande fiasco para eles. E os gráficos são melhores que o Athletic Land, também já tinham desenvolvido um pouco mais, tinha passado um ano, né? Ele saiu quase um ano depois. O melhor comentário que eu vou fazer questão de ler para vocês em inglês. And that is all. Stop. No more fun on the cartridge. A utilidade dele é basicamente quando aparece um original, aparece em leilão, sai caro. Eles botaram aqui no livro um que saiu a 2.400 euros. What? Nossa. Ô Ricardo, agora me confirma uma coisa, que o Cabbage, ele também foi lançado primeiro no Coleco, pode lançar no MSX, que ele é porte Coleco. Agora me confirma, foi a Coleco que insistiu com a Konami fazer esse jogo? Cara, essa lenda sobre ele. O que fala do Cabbage Patch Kids? Que ele tá falando, no 1984 foi o auge da popularidade, vendeu 20 milhões de bonecos, até o fim do século XX, 95 milhões de bonecos foram vendidos. É um personagem tipicamente americano, japonês também usou muito. É aqueles bonequinhos de cara de repolho, né? O pronto é que cada boneco era único, as figuras eram feitas pelo computador, não tinham 2 bonecos exatamente iguais. Por isso, no jogo tem a questão de customização. Podem ser possíveis 252 personagens, são possíveis com as customizações que tem. E no livro, inclusive, eles colocaram todas as customizações. É o primeiro jogo licenciado da Konami, de uma franquia? Cara, não sei, é que não fala nada sobre isso, ele apenas fala que o jogo é bem mais difícil que o Athletic Land, como
comenta disso, fala que saiu versões para outras plataformas, não sei o que. A Zemina, por exemplo, produziu na Coreia, essas coisas assim. Só que o Zemina não era assim tão oficial, né? Oficioso. E teve o do Coleco que, pelo que me também lendo a coisa, saiu até primeiro que o do MSX. Ele saiu primeiro nos Estados Unidos para depois sair no Japão. E aí, continuando, dessa primeira leva, nós temos algo que realmente vale a pena citar, né? Que é o Antarctic E por acaso também é um produto licenciado. O Antarctic Adventure? Ah, não, desculpa. Eu já ia. Não, ele foi posteriormente. Na frente. Não, posteriormente sim, né? Ele foi licenciado para Nintendo. Eu não lembro se teve porte para uma outra plataforma. Na realidade, ele saiu primeiro no Coleco, foi portado pro MSX e depois foi portado pro NES. E diz a lenda, isso está documentado, que o Antarctic Adventure fazia parte de um pacote educacional da Konami. Olha, faz sentido porque existe um vídeo no VocêTube, é uma dramatização sobre o mercado educacional russo, quase um Chiquititas versão russo, só que na colégio, mostrando MSX da Yamaha sendo usados para educacional. Adivinha que jogo que eles jogam nas horas vagas? Eu vi Green Beret. Não, Antarctic Adventure. E Road Fighter, se eu não me engano. Ah, tem o Road Fighter também. Não, legal no comentário no livro, ele bota a foca e diz assim: sinto muito, o PETA, aquela organização contra a perseguição a animais, tudo, que a gente trabalha contra tirar a pele dos animais, né? Mas nenhum eu conseguiu evitar de odiar os leões marinhos quando o pinguim se choca com ele. Estamos sendo honestos. Pois é. O Antarctic Adventure... Pinguim não tinha nome. Tinha, ele chamava Pinguim, é sério. É sério, é verdade. Pinguim chamava Pinguim. Pentarou só no Pinguim Adventure. Ou seja, mais uma outra coisa de explodir a cabeça do pessoal da MSX Zero. Achei uma coisa. Aqui, ó, só pra vocês terem ideia. Antarctic Adventure, ele saiu pra Konami seria num tal do Education Series, que seria meia dúzia de jogos, né? Um chamado I Love Math, I Love Physical Education, e o Antarctic Adventure saiu na caixa I Love Geography. Sim, é a diferença da caixa. Eu tô vendo aqui no livro, ele fala que a série I Love foi tentativa de fazer uma coleção de jogos educacionais. Bom, colou, porque o pessoal da Rússia comprou. Não, aliás, mal, União Soviética na época. Não, bem ou mal, é um jogo que você aprendia pelo menos bandeira, e olha lá. Tem um detalhe nesse Antarctic Adventure que é a primeira participação do Kojima, né? Hideo Kojima. Não, ele seria na continuação do Pinguim Adventure. Ele é no Pinguim Adventure. Que é mais à frente. Mas o Antarctic Adventure tem uma curiosidade, que aliás é uma curiosidade também nos giros, e que seria uma constante em alguns jogos da Konami, depois com paródias, entre outros. O Antarctic Adventure, como ele saiu até antes dos giros, ele é o primeiro jogo que usa uma música clássica como trilha sonora, que é o Les Patinadores. Meu francês não está bom. A Valsa dos Patinadores, se você quiser traduzir. Aliás, eu acho que quem fez o design desse jogo se inspirou no desenho do Mickey. Eu tô vendo aqui que tem a participação dele como diretor assistente no Antarctic Adventure. Não, é Pinguim Adventure. Estagiário, pronto. Ele não, o Kojima não estava em 82 na Konami. Mas você sabe qual é a coisa mais interessante do Antarctic Adventure? E que às vezes ninguém se toca nisso? É que ele é quase uma antecipação desses jogos que você tem muito em celular hoje, aquele jogo de correr. Como Carnabout, como hoje virou até mesmo o Pitfall, né? Que é um jogo que você tem. A diferença é que você tem muito mais obstáculo e tem curva. Ele é um jogo de corrida com pinguim. Cara, me lembra muito o Super Tux, esses jogos assim. Não, o Super Tux é que lembra ele. Então. Não, o Super Tux é clã de Mario, gente. Não tinha um Tux que era igualzinho o Antarctic Adventure? Tux Racer. Era o Tux Racer, mas a diferença é que o pinguim desce a ladeira de barriga. Vai esfolando tudo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o Mickey tem um Mickey Patinadores do Gelo, que é ele, a Minnie, brincando. Ele tem uma sequência que ele é visto de trás. É muito parecido a animação do Mickey com o pinguim do Antarctic Adventure. E toca a música, o Les Patinadores. Olha, crianças, pra quem quiser se divertir, façam um hack do Antarctic Adventure trocando o pinguim pelo Mickey. E sejam processados pela Disney. Pois é, que processa tudo. Então eu acredito que a inspiração do design aí do Antarctic Adventure, que não foi o Kojima, tenha sido esse desenho do Mickey. Porque é muita coincidência ter a mesma música numa sequência de animação muito parecida no gelo. O lance do uso da música clássica é meio óbvio, né? Você não precisa pagar direito autoral, muito menos contratar um músico. A música tá pronta.
Sim. Tanto que os desenhos animados, eles usaram desse artifício durante anos. Inclusive os da Disney. Principalmente da Disney, que pega uma história do domínio público, cria uma outra coisa e licencia, tipo Branca de Neve. Pois é. Rapunzel e tudo mais. Mas é engraçado que ninguém nunca teve essa sacada antes, né? A música de videogame praticamente é a música clássica. Assim, música clássica / eletrônica, né? Você não tem voz, você não tem quase nada, é só um cara com teclado. É a música instrumental. Exatamente. Tiros, se eu não me engano, é a tocata do Beethoven, né? Só que numa versão acelerada, com arranjos bem dance. Já o Attached Adventure, eu olhei os patinadores, tirando eventuais limitações do PSG, é no mesmo andamento da música normal. E só pra encerrar nosso papo de pinguim aí, né? Vamos falar só que esse pinguim em particular, ele acabou sendo utilizado como inspiração pra fazer até um desenho animado, né? É o Penguin's Memory. Sim. Mas acho que pega o Shawase Monogatari. Acho que o Penguin's Memory vai mais inspirado em cima do Penguin Adventure. É de 85 e originalmente foi uma campanha da Sapporo Beer. Uma própria de cerveja, né? Que é aquela cerveja da Estrela Amarela. Voltando à pauta, mais alguma coisa que a gente possa Macaco atentar? Acadêmico. Vai lá, que eu nunca gostei desse jogo. Monkey Academy eu também não. O Monkey Academy já era um jogo assim, ele é até meio deixado de lado na pessoal da Konami, ele não é tão falado. Há uma curiosidade, os jogos em geral da Konami custavam 4.800 ienes em moeda convertida para reais. Hoje em dia é o equivalente a 135 reais. Ui! Cara, preço médio de um jogo. O jogo de PC eu acho que hoje em dia tá mais barato. Você fala de caixinha ou do Steam? A minha referência de Steam mesmo. Não, tem que ser de caixinha, né, cara? Porque o custo é muito maior. Caixinha não tá tão barato assim, não. Tem muito jogo que tá saindo acima do $99 até no PC. Sim, hoje em dia com dólar tá osso. Bom do Steam é que você marca lá pra lista de desejos, ele te avisa, tá barato, hein? Quer comprar não? Pois é. Olha, última oportunidade, vai aumentar o preço. Compre. Aí 3 meses depois você vê que ele abaixou em vez de aumentar o preço. Pera aí, ninguém vai falar do Macaco Acadêmico aqui? Qual foi a... Até mudaram de assunto. Macaco Acadêmico é basicamente um jogo meio que educacional também, né? Um jogo matemático. Você tem um macaquinho azul embaixo, que ele tem que ajudar a macaquinha vermelha lá em cima a resolver os problemas delas de matemática, né? Ele não compra calculadora e dá pra... Pois é, né? Ou um abaco, né? Mas aí ele tem um tempo pra acabar, tem o Siri lá que fica enchendo o saco e ele tem que encontrar os números nas caixinhas pra poder passar pra ela, pra poder fazer a... Eu confesso que eu não lembro se eu joguei Macaco Acadêmico. Eu lembro de ter visto, mas eu ignoro. Aí uma coisa, bom pra jogar pelo teclado. Tem uma coisa, uso da tecla Select para selecionar o número certo no teclado. O padeiro maluco tal do Comic Parker é dessa safra? Mais posterior. Um pouquinho depois. Então vamos falar então da safra posterior? Só uma coisa, além dessa você ainda tem Time Pilot, o próprio Frogger que a gente já citou. Posso citar outro aqui como seria do R700 até o 726, por exemplo? Podemos citar ainda jogos que eu pelo menos acho legal. Magical Tree. O famoso Magical Tree já saiu no meio de 84. O Magical Tree é legal. Já que falamos o Cabbage Patch Kids, acho que o próprio Sky Jaguar era vendido aqui como Galaga. Não, Chevy? Não, Columbus. Columbia. O Sky Jaguar é 84, ele não é 85, é verdade. 85 é o Hyper Rally. Hyper Rally é 85 e assim, o Hyper Rally parece ser um clone de Enduro. Sim, por isso que eu botei lá na pauta como clones, o Sky Jaguar de Chevy's e o Hyper Rally Enduro, exatamente. E é claro, vocês esqueceram do importante, tem Mahjong. Tem que ter Mahjong. Tem que ter Mahjong. O Circo Charlie, por exemplo, que vocês iam falar. Exatamente igual do arcade. Magical Tree, que é o 713, Comic Bakery. Magical Tree tem uma historinha de problemas de compatibilidade. Isso deve ter sido o rombo de um pad errado, que na época do MSX ele era meio fresco pra rodar. Meio fresco pra rodar em MSX2+, meio fresco pra rodar em Hot Beat. Aliás, em Expert, em Hot Beat ele rodava bem. No Hot Beat era o tênis. Já sei, o Márcio testava os mídias se rodava Magical Tree. Exato. O primeiro complicado, né? É complicado. Eu não queria citá-lo, mas... Já citamos, agora que você explode. Já foi. Nessa leva você não pega o Yar Kung Fu, que já é pra sair em 1985. Que é uma versão, um porte de arcade. Mais ou menos. Mais ou menos.
menos. Ele é um jogo de arcade, né? Um port que eles fizeram de arcade, de uma máquina de arcade que eles já tinham. Mas o jogo ele é bem diferente da versão do arcade. 1985, o ano do boi, no horóscopo chinês. Papo de boi. Da Konami. Então vamos logo entrando em 85, 86, vamos falar dos jogos que realmente começaram a diferenciar a produtora de jogos. Sim. Segundo lote. Vamos lá. Tem aí, né? Yar Kung Fu, que foi o primeiro que fez o primeiro estouro grande da Konami, que lançou a Konami pro sucesso mesmo. O Yar Kung Fu, inclusive, eu vou falar que ele é considerado o primeiro jogo de luta 1 contra 1 com barra de energia. Aí, Street Fighter. You lose. Exatamente. Chupa essa manga, Street Fighter. Chupa essa manga. Parece que alguns designs originais do Street Fighter 1, que depois foram pra SNK fazer o Fatal Fury, eles assumiram que Yar Kung Fu foi uma grande inspiração, junto com o Karate Champ. Pô, o jogo era bonitinho, cara. Sim. E como eu não gosto de jogo de luta, eu sempre ignorei isso, cara. Então. Se você não gosta de jogo de luta, que você é fraco. Também. Também. Eu não gosto de jogo de luta porque eu sou da paz. O Yar Kung Fu, ele difere bastante com a sua versão de arcade, apesar de você ter o mesmo tema, jogabilidade de inimigos, mas graficamente ele é inferior e diferente. Mas, em compensação, a versão do NES e do MSX são virtualmente idênticas. Tô vendo aqui na comparação, o Yar Kung Fu de arcade, principalmente, ele tem um detalhamento maior no cenário de fundo. Porque a máquina de arcade tem uma memória de vídeo pra essa brincadeira. E o áudio também dele que é bem bacana. Com e voz, uma coisa que a Konami depois tentou mais ou menos dar uma melhoradinha foi na continuação desse jogo, o Yar Kung Fu 2, que ela acrescentou cenários. O que eu tô achando aqui no livro, ele fala: o nome desse personagem é Lee, sim, é uma alusão ao Bruce Lee, maior lenda das artes marciais de todos os tempos. Achei que fosse o Christopher Lee. Ele é lenda, mas não das artes marciais. Ele é lenda de filme trash. Os nomes inimigos são Wang, Tao, Shen, Lang e Wu. Eles formam a gangue Chop Suey Triad Gang. Chop Suey, né? Chop Suey Triad Gang, ou seja, lá vem a tríade de novo. E um grupo que o seu objetivo é dominar todo o reino da China. 6 oponentes em cíclico, um round e 2 estágios de bônus como interlúdio entre eles. Se vocês olharem a capa desse jogo, é a foto do Bruce Lee nela. Sim, exatamente. E que, aliás, diga-se de passagem, é uma recorrência constante da Konami de pegar emprestado imagem dos outros pra colocar nos jogos. O Giovanni, eu diria que não transcendendo a Konami é uma coisa recorrente de várias soft houses japonesas nos anos 80. Não é defendendo a Konami não, mas isso é uma coisa que... É colocando ela no bolo, né? É colocando ela no bolo, porque muita gente fazia isso a rodo nos anos 80. Agora, uma curiosidade, teve 2 versões da caixa. A primeira é essa do Bruce Lee, a segunda, eles já aproveitaram a imagem da versão que eles fizeram pro Nintendinho, que é Será que deu merda? Não, aproveitar que a ilustração já se descartada e quando eles relançaram o jogo pro MSX, fizeram uma segunda leva, eles aproveitaram essa imagem, fizeram uma segunda caixa. Eu tô vendo o gráfico aqui. Que aí sabe o que acontece também? Parece outro jogo. Pode pegar alguém de surpresa e aí nós temos que fazer dinheiro, né? O japonês quer fazer dinheiro. Não, pai e mãe desavisado. Pois é. Bom, de certa forma... Na verdade, na verdade isso aqui deve ter alguma citação, talvez, algum problema com aquela regra da Nintendo, né? Lembrando que a Konami começou também em 83/84 a desenvolver jogos por padrão do Famicom /Nintendo. Ela era uma forte desenvolvedora, então muita coisa também ela fez pensando no NES como base, né? Afinal é ele que vendia igual um pãozinho quente no mundo todo, né? Se bem que o NES começou a vender mais mesmo um pouco depois, né? Sim, lá foi 85, isso eu concordo. Mas no Japão ele tava bombando. Daí que nós começamos continuando no segundo lote. Eu queria só falar do Peoples antes da gente falar. Vai lá. Porque tá na ordem ele? Também, mas uma curiosidade que tem no Peoples. Tem um jogo antes maneiro que tá antes do Peoples. Sim, mas é porque na nossa lista a gente colocou o Peoples, né? Sim. O Peoples tem uma coisa interessante. Foi o primeiro jogo da Konami a aparecer os Moais. Ah, é verdade. Foi o primeiro a ter Moais.
E é um jogo que tem scroll fino na tela. Fino. O rádio não tinha como fazer. Isso é uma coisa que vocês vão ver que a Konami ela conseguiu fazer em outros títulos. O rádio não faz, a gente vai tentar dar um jeito. Mas claro, essa parte de scroll fino de tela, a ASCII ela conseguiu também fazer no Teseus e a Namco fez com o Rally X. Era o seu jeito. E na época, é sempre importante lembrar essas coisas. Tipo, era uma diferença brutal quando você tinha um scroll fino, quando você comparava com o scroll que não era assim tão fino. E muita gente vendia, assim, e as partes gráficas dos computadores eram comparadas pela capacidade de fazer scroll fino. Sim. Era uma coisa que os videogames faziam. O videogame fazia, o computador não fazia. E depois começou, quando o pessoal falar muito, aí foi mais desenvolvimento, tanto falavam dos malditos scroll parallax, né? Sim. Mais pra frente, começou muito falado. Que é uma feature, né? É mais uma... A lembrar que o Peoples na prática ele é um shotnap, né? Você trocar o fazendeiro por uma nave e mexer alguns elementos ali, você tem um joguinho de nave. Sim, mas a diferença do Peoples com relação ao shotnap em geral, o shotnap você só vai. No People você tem que voltar. Isso é verdade. Ou seja, gente, não é chegar até o lugar, é ter que voltar de novo. E aí o jogo, você, em vez de ser shutting up, é shutting down. Sim. O jogo inverte. Não, hoje em dia ele seria considerado run gun. Hoje em dia já tem essa denominação. E ainda nessa fornada aí, tem jogos que eu acho legal, tem um Mop Ranger. Parece uma versão muito melhorada de Pac-Man. Mas diz passando, Mop Ranger é um jogo que foi um fracasso pra Konami. Pô, eu gosto dele. Eu não gosto, eu ao contrário do Giovanni, eu não gosto do Mop Ranger, também acho um jogo menor, junto com o Padeiro Maluco Macaco Academy, que tem o Monkey Academy. Tá, então eu vou falar um que é legal. Road Fighter. Inclusive, eu acho melhor que a versão do Nintendo e melhor que a versão do arcade. Concordo contigo, Giovanni. Eu acho o Road Fighter muito mais bonito. colorido, mais dinâmico. Road Fighter é muito bonito no MSX, mesmo que ele tenha uma fase a menos que do arcade do Nintendo. Acabou a memória, né? Mas ele é muito bonito, muito charmoso. Cara, aquele negócio, os detalhes, cara, de você esbarrar no carro, o carro derrapar, você tem que fazer exatamente como você faz se você tiver uma derrapagem no automóvel. Puxa no sentido oposto e não pisa no freio. Acelera. Exatamente, eu lembro muito bem essa dinâmica que esse jogo tinha, eu já ficava surpreso nessa época, cara. Só que eu joguei no Nintendo, né? Joguei no Nintendinho. Também. Né? Joguei no Nintendinho. Eu fazia questão de pegar aqueles carrinhos que estavam no cantinho lá e dar uma porradinha pra eles parar lá no muro, entendeu? Era meio sacana nessa parada. Como a gente gostava de chamar na época, dar um totozinho, né? Dar um totozinho, eu só vi o carinha explodindo lá. Isso. E tem duas curiosidades com esse jogo. O seguinte, a primeira é que ele não tem scroll fino. O scroll dele é 8x8 padrão. Porém, como você tá correndo, você tem atualização do cenário, você sequer percebe que o scroll não é fino. Pra você ele é fino. Ele é bem rápido. Acontece que na tua percepção, você transforma um scroll 8x8 num scroll fino, por conta da própria velocidade com que você tá correndo. E segundo, esse jogo teve uma continuação, obviamente não no MSX, chamado Midnight Run. Que tinha o subtítulo bem pequenininho embaixo, que era Road Fighter 2. Esse jogo, inclusive, foi portado pro PlayStation. A gente vai falar dele mais lá pra frente. Então. Falando em corrida e falando em 1985, vamos falar um pouquinho mais do Hyper Rally, que apesar dele ser na cara de um clone de Enduro, a jogabilidade dele é bem diferente do Enduro. Ele é um jogo muito mais técnico que o Enduro. Muitas das coisas que você vê no Road Fighter de derrapagem, a Konami botou nesse jogo. Ele tinha um rank de Qualify, ele não era contínuo como o Enduro, ou seja, você chegava em etapas, o jogo parava para ir para a próxima fase. Ou seja, a Konami ela fez um clone com muito estilo do Enduro, um estilo próprio. Eu acho até o seguinte, que o Hyper Rally e o Enduro, eles são tematicamente iguais, mas de jogabilidade são radicalmente diferentes. E o principal, né? Você tinha duas marchas no teu carro. Exatamente, como nos jogos de corrida mais convencionais, exatamente. Lembrando que a única coisa igual é que o Hyper Rally era igual ao Enduro, que você botava... não. Falei besteira. Eu ia falar que você botava pra cima ele freava, mas não, pra cima e pra baixo você trocava de marcha. Espaço. Eu entendo como... não como clone de Enduro, assim, sabe? Eu acho que seria mais pro lado do pole position, aquele da SEGA, sabe? Aquela coisa dura, assim, sabe? Virando pra esquerda e pra direita, escapando da galera. Em termos de jogabilidade, ele tá mais pra jogos mais modernos como pole position do que com Enduro. Ele é mais Enduro por causa da temática, né? A temática é exatamente a mesma, inclusive a com as corrida de regularidade. De noite, de túnel...
crepuscular, de dia. Mas é aquele negócio, lembrando que enduro e rally, eles são sinônimos. Então, na realidade, os dois jogos têm o mesmo tema porque são da mesma modalidade esportiva. Claro, claro. A ideia de você correr em várias fases com clima diverso de dia e de noite é da modalidade esportiva. Os jogos acabaram ficando parecidos por conta disso. Olha, achei algumas curiosidades aqui do Hyper Rally. 14 fases, 2. Ele comenta da questão do jogo ser extremamente difícil. O carro que tá no logotipo, eu me lembro, é um carro da Lancia. Sim. Na imagem da caixa. E foi feito um hack dele na Espanha. E foi feito um brinquedo na Espanha pelas indústrias Falgas. Que ela fez sabe aqueles brinquedos pra criança que bota, que você vai colocar a ficha e fica aquele carrinho e a criança pequena vai e fica mexendo, tudo. A Falgas fez uma melhoria nisso aí. Ela botou isso acoplado a uma tela com um jogo chamado Rally Monte Carlo. Sim, é um hack do Hyper Rally. E aí botava a fichinha e a criança ia poder brincar pilotando um carrinho, parecia uma Ferrari de Fórmula 1, para poder brincar. E disse que até os anos 90 você era possível encontrar em shoppings e locais públicos esse aí. Isso de sentar e dirigir. Posso contar um segredo? Tinha no shopping Campinas essa máquina. Nossa! Show! Tu tirou foto disso, Giovanni? Não. Há pelo menos há 5 anos tinha essa máquina lá. A última vez que eu passei e olhei. Há tanto tempo que eu não vou no Parque Dom Pedro, então eu nunca entrei pra provavelmente verificar se não ainda deve tem. ter mais hoje em dia. É, uma pena. Falamos no Cabbage Patch Kids, vamos falar agora de um outro licenciamento, talvez o segundo licenciamento da Konami. Opa! Para título de jogo, né? Goonies. Licenciamento aí foi grande e foi rentoso pra Konami. Na verdade, foram feitos 2 jogos de Goonies pela Konami, né? Sim. Este, que todo mundo já jogou no MSX, e os japoneses jogaram no Nintendinho, e o Goonies 2, que ficou mais conhecido no resto do mundo, teve porte para uma série de outras plataformas. Pra falar a verdade, são 3 jogos. O Goonies do NES é completamente diferente do Goonies do MSX, inclusive o remake do Goonies 2 do MSX, não é o remake, é o Goonies 2 do MSX. Ele lembra mais o Goonies do NES. Goonies 2 do MSX. Goonies era da Good Enough. Ah, tá. Isso. Não é aquele remake que só trocaram o sprite, não. É esse aí. Ele lembra mais o do NES. O jogo do PC-88, também feito pela Konami, é porte do NES em vez do ser do MSX, ou seja, o do MSX só saiu do MSX. E os jogos da Datasoft para computadores que não tem nada a ver com a Konami, para Apple II, Commodore 64, Atari 8-bits, também são diferentes, são mais parecidos com o jogo do NES do que com o do MSX. O jogo do MSX é bem único. Agora, quer saber uma curiosidade? É o tipo da coisa que eu nunca parei muito pra pensar. Você tá indo, você vai salvar os Goonies, né? São 7. Exatamente. Quem é o personagem que você controla? O slot. Você controla o slot. Só tá que do manual. A equipe de marketing e a equipe de desenvolvimento não conversaram a tempo na hora de fazer os desenhos. Aí na hora de que alguém na Konami perdeu alguns dados para conversão da época do Famicom para MSX, porque o sprite que você controla é do Brand, o menino mais velho do grupo. Mas na verdade no MSX no manual diz que você controla o slot. O slot qual é? É o grandão, o Fratelli. Ah, tá. Ok. Todo mundo lembra dessa frase. Aí a versão do Famicom e das máquinas de arcade, você controla o Mickey. O que eu lembro? Das crianças. Cada uma das 6 fases, você tem que encontrar um dos Goonies na versão do Famicom. No MSX tem que encontrar os 7 Goonies em cada uma das 7 fases. Isso. E é claro as senhas, né? Ctrl K, Mr. Slot, Boondocks, Double e One Eyed Willy. Se você não sabia dessas senhas, você nunca leu uma CPU MSX, uma MSX Micro ou uma Microsystem pra poder roubar no Goonies. Mas esse licenciamento rendeu pra Konami. Sim. Eu vou ser sincero com uma coisa. Eu primeiro joguei o Goonies vários anos depois que eu fui assistir o filme. E eu nunca dei muito assim. Sempre gostei desse jogo. Sempre foi um jogo divertido, bem feito, bem desenhado, a dinâmica é muito boa, a mecânica dele é muito boa. Concordo. Sob certo ponto de vista, não tem muita relação com o filme. É isso que eu ia falar, eu tenho uma relação mais afetiva, então eu posso dizer que eu me diverti bastante, ficar cantando com o inglês a música. A música da Cyndi Lauper. Música tema do filme. Muito bem executado no PSG, de passagens, pegaram pelo dia da música. O jogo tá bem feito, né? O jogo, assim, a música, o gráfico, tudo encaixando perfeitamente. Tá um bom trabalho. Sim. Inclusive, assim, se você não chamasse de um jogo de Goonies, chamasse de qualquer outra coisa, jogo de pegar os garotos presos,
isso aí continua sendo um excelente jogo. Mas aí eles usaram o nome Goonies, que é um nome muito forte, e botaram no jogo, né? Mas aproveitaram o sucesso do filme, que saiu acho que no final de 85, pra lançar esse jogo em 86. Mas, gente, a picaretagem na época, tipo, de pegar um negócio diferente, colocar as carinhas do jogo que estavam na moda e lançar, não era algo incomum. Não. Com certeza. Posso dar um outro exemplo? Também não era uma receita, né? Também não era uma receita de sucesso também, né? Porque ET tava aí pra provar, né? Aquelas fitas da ET. É verdade. Não, mas assim, o ET, cara, ele foi feito pensando muito no filme, entendeu? Esse jogo do Goonies, ele parece que ele não foi pensado no filme. Pelo menos quando eu joguei do filme, eu lembro que foi isso, entendeu? Outro jogo ele tem mais relação com o filme. Esse aqui parece algo tipo assim, o cara tava programando lá, a equipe dizendo, o chefe abriu a porta, gente, pra sexta-feira, eu quero um jogo, garotinho, tem que pegar outros garotinhos. Subsolo, inimigos e caveira. Pronto, tchau. Sexta-feira eu quero o protótipo. Aí alguém deve ter do tipo, sabe aquele jogo que adapta aí, bota a caveira pulando e vambora. Troca os splats aí. Exatamente, troca os splats e vambora. Só lembrando, o Goonies, ele parece ser um antecessor espiritual de um outro jogo da Konami pro MSX Studios chamado Tales of Usas. O engine tá lá. Ele parece ser um antecessor espiritual. E antes dele, o Maze of Galhos. Olha, o Maze of Galhos, eu diria que ele vai pra uma outra linha. Não, eu tô falando do motor do jogo. Ah, sim, o motor. E nesse pacote, a gente inclui também o Castlevania, o Vampire Killer. Vamos prosseguindo, que vamos falar de outro jogo de 85 excelente. Isso, que se a gente não falar, o pessoal mata a gente. Que é um Rio das Cavernas do Colorado para o Antigo Egito. Kings Valley. Exatamente. Porra, jogão. Como diria nosso não presente amigo Juan, todo mundo... O cara que tá esperando o ônibus. Todo mundo tinha um jeito de fazer um port ou um clone de Lord Runner. E a Konami não foi diferente. A diferença é que, assim como a gente já falou de outros jogos que a Konami clonou, também teve seu estilo único. Pra quem não sabe, eu tô seguindo a edição 12 da revista Scroll, que fala sobre a MSX. Tô seguindo aqui o livro, o Legend of Konami. Eu estava com o Kings Valley aqui, o Kings Valley sumiu da minha página. E como é um PDF, é muito complicado você folhear PDF. Ele tem... achei! Tá do lado do Rambo, na diagramação aqui. O Kings Valley, a diferença, em vez de você ter inimigos que simplesmente vão atrás de você, ou tentam te pegar e você consegue rapidamente dar um jeito de fugir deles, o Kings Valley, ele te trouxe inimigos diferentes, que tem um certo nível de inteligência, essa inteligência ela evolui na sequência do jogo, como eu falo daqui a pouco, e te acrescenta não só as pedrinhas coloridas que você tem que pegar, como pequenas ferramentas, no caso no Kings Valley 1, apenas a picareta e a faca, que te permitem interagir, desde que a faca de transpassar a múmia, ela virar purpurina, até ela se recompor novamente, e a picareta para você conseguir abrir espaço para seguir adiante. Ela não transpassa a múmia, não. Ela bate na múmia e cai no chão na frente do que onde a múmia estava. Detalhe pra múmia vermelha que sobe escadas numa velocidade incrível. E tem a diferença de inimigos, né? Detalhe para as múmias. Detalhe para as múmias, eu não sei se eu só tô confundindo com dois. Não tem múmia que tá num lado da tela, ela some e aparece do outro lado? Não, mas se elas estiverem interligadas, as fases tiverem, os lados da tela estiverem interligados. É assim, Kings Valley até onde eu me lembro. O Juan ia adorar falar de Kings Valley, que ele diz que é um jogo que prendeu ele, que fez ele se apaixonar pelo MSX. Até porque ele é super viciado em Lord Runner, então... Pois é, né? As fases ímpares são de uma tela. As fases pares são de duas telas, né? Sim. São 15 fases. Tinha a múmia que entrava para um lado e sempre pro outro, só se fosse no caso das fases pares, tá? Interligado. E era um quebra-cabeça que você tinha que pegar, quebrar no lugar certo para poder pegar a joia, para você não ficar preso, né? Tem portas que só abrem em uma direção. Os detalhes é pra você poder fazer e poder acionar e finalmente você tem um número limitado de ferramentas, assim, você não tem picareta a rodo. Me corrija se eu estiver errado. A múmia que se teletransporta é no 2, né? Eu não lembro de múmia que se teletransporta. Eu lembro de múmia que pode entrar por um lado da tela e sair pelo outro, mas da mesma forma como você pode fazer isso. Então eu acho que é no 2. No 2 você tem um nível maior de complexidade nas múmias. Tem a múmia que vira um objeto que você pode utilizar, que a múmia vira uma bola de pedra. Você tem a múmia que pula, e é muito mais complicado você acertar. O farolzinho. O farolzinho. E por aí vai. Mas vamos indo que Kings Valley 2 não é um jogo de 85. Vamos seguir no barco aí.
esse jogo tem uma sacada que eu acho legal, que é o seguinte, quando ele tá com uma espada, alguma coisa, ele joga, a parada bate na parede e volta, sabe? Sim, eu acho legal, a faca tem uma certa física, né? A física desse jogo eu achei muito maneira, cara. Eu achei bom, esse jogo é muito bacana. Isso é uma coisa que eu tava lendo recentemente, um livro chamado Bible Adventures, que não tem nada a ver com Konami, ou entre aspas, que é sobre um jogo de NES feito com uma premissa cristã para vender para cristãos. Assim, é um jogo pirata porque a empresa não era licenciada pela Nintendo, tá? Sim. É mais hilário assim. Deus tava vendo. Deus tá vendo isso. Lamentável. Deus tá vendo você pirateando o jogo da Nintendo. Deus tá vendo essa zoeira. A loucura disso, tem uma hora que o cara fala sobre isso, que você joga jogos que você pega pra jogar e você complementa as lacunas com a tua imaginação e você, assim, não tem atrito, você chama de atrito. Não tem aquela coisa que engasga. Você jogou a faca e a faca, de repente, ela continua na parede e passou do outro lado. Pô, na realidade isso não existe. Né? Ela bate na parede, você vê que ela bateu na parede e caiu. Ou bate na múmia. Bate na múmia e cai. Não, ela, assim, ela segue uma coisa que na realidade seria parecido com isso. Sim, cara, isso é legal. Isso eu acho que é uma boa sacada, mas também, assim, pro cara que tá programando, deve ser muito mais complicado ele fazer essa parte realista, entendeu? E, pô, você jogar uma espada, passa direto, sabe, some, vai sumir. Apesar do jogo ter uma música só, primeiro Kings Valley, e repetir o jogo inteiro, ela até que não enjoa, ela é bem animadinha. No Goonies tem 2 músicas, né? No Goonies tem 2 músicas. Um jogo 16K, né? Então. É isso que eu tô pensando agora, né? E aí, vamos trocar tudo? Opa! Que beleza! Em 86, a Konami resolveu que esse logo casinha aqui não tava dando certo. E resolveu fazer um outro logo. O logo que o Emiliano chama do logo do bacon. Chunk Bacon, né? O Chunk Bacon. Porque essas 2 ondinhas da Konami ficam parecendo um bacon. Inclusive, por conta da cor, ficam mais parecido com bacon mesmo. É verdade. Cara, bacon me lembra o Gunter, que é fã de bacon. É. Pode trash. Na verdade, é o único cara que eu conheço que já tomou milkshake de bacon. Nossa! Que What? O Rogério, que é funcionário dele, pode explicar melhor, né, Rogério? Não quero explicar isso não, cara. Pelo amor de Deus, o cara que Gente, sai qual a daqui- necessidade disso? O cara que sai daqui pra deixar... Cachorrinho da necessidade nesse momento. Que absurdo, cara. Peraí, só uma E coisa, o cara foi pros ele Estados tá vivo Unidos bem. e lá ele tomou milkshake de bacon. É isso, Ué, tomou. onde mais ele tomaria um milkshake de bacon? Lá tem seria sorvete de capaz, bacon. A rede de fast food, a Wendy's, acho que é a Wendy's, ela põe bacon em tudo. Eu acho que deve ter botar bacon no sundae. Porque a salada deles, a Caesar salad que eles vendem na rede, tem bacon. A salada. Em resumo, se você é vegano, passe longe da Wendy's. Por favor, passe Aí, acho longe que que foi vai a única- derreter chegando perto. Não, acho que foi a única vez que o Gunter comeu salada foi aí, cara. Que ele pediu Pô, é você, Rogério, que é funcionário dele? É, isso a gente trabalha junto, ele é meu chefinho. Manda um abraço pra ele e diz que eu sou muito fã do podcast, cara. Pode deixar. um abraço Me pro Chico, amarro naquele programa, cara. Eu digo aqui pro pessoal que é o podcast mais engraçado da podosfera atualmente, cara. Ó, seguinte, ele mandou avisar que ele não quer que você mande abraço, não. Mande bacon. Vou comprar um É verdade. levar um baconzito lá pra ele lá. Pode deixar. Mas vamos Em para 86. 1986. Em 86 a Konami mudou o logo, ela passou a usar o logo do bacon. O pessoal em começou a letras comer bacon lá italizadas. na Konami. Sinceramente, a gente não faz a menor ideia do porquê que eles mudaram o logo. Mas vamos ficar quieto. Mas o lado bom disso é que veio com essa brincadeira uma safra de jogos muito legais. Temos aí de cara um deles é o Kibert, né? Sim. O Kibert já tá com o logo novo, mas é engraçado que a numeração de ordem de jogo da Konami é meio caótica, meio doida, né? Sim, totalmente. Porque eu tô vendo, por exemplo, na ordem de botou, o Kibert é um jogo de linha 2K. Mas ele saiu lá. Deve ter saído lá pro final de 86. Janeiro de 87, que tá aqui no livro. Tá vendo? Ele ter sido adiado de ter saído no final do ano e acabou saindo só no comecinho de 87. É um porte muito tardio, né? Se for pensar em que ano foi lançado o Kibert no resto do planeta Terra, em outras plataformas. Lembrando que a Konami era detentora dos direitos no Japão do Kibert. Kibert não é autoria dela, é da tal da Gloeb, né? Gotlab. Gotlab, obrigado, que fez lá em 82 o Kibert. Foi portado para um monte de plataformas, geralmente pelaquela Parque Bros, que também, que por acaso Quebrou em 83. por acaso fazia os primeiros jogos da Konami, né? E o MSX não tinha seu Kibert, então a Konami falou, pô, vamos fazer um Kibert.
Pro MSX? Olha, só pra vocês terem uma ideia, em termos de ordem cronológica, pelo que eu tô vendo aqui no livro, o Kibert de janeiro de 87. O jogo que saiu logo depois é o Rinotori, que é de abril de 87. E já é MSX2. Já é MSX2 Mega ROM. E Mega ROM. E antes disso, saiu o Penguin Adventure, saiu o Gradius, saiu o Nightmare. King Kong 2 ou seja, o projeto atrasou e muito, gente. Pois é, mas valeu a pena. Na realidade... Tá na gaveta. Gosta na gaveta, cara. Lança essa merda aí pra gente ficar ocupando aqui espaço. Olha, mas gente, eu vou falar que valeu a pena todo esse atraso, todo esse porte pra lá de tardio. Na minha opinião, ele é considerado a melhor versão de Kibert que eu já joguei. Pra começar, eles trocaram o personagem, né? Usaram um dragãozinho... Um dragãozinho muito simpático. Que não é o Barney. É um dragãozinho que lembra até os personagens de dragão do Bobo Bobo da Taito. Lembra um pouco. Ele tem Lembrando que o Bobo Bobo já existia nos arcades de 86. Isso é um mero detalhe. Ele tem uma animação de abertura que eu acho incrível do jogo. Sim. E o curioso, esse jogo não é uma porte do Kibert. Ele é uma continuação do Kibert Cubes. Olha aí. Que é a continuação do Kibert original. Ou seja, esse seria Kibert 3, a vingança. Isso. A vingança de Kibert, né? Mas ele é muito bem feitinho. Ele tem um monte de animações com esse personagem, esse dragãozinho. Ou seja, não é um personagem narigudo, é um personagem rabudo. E outra coisa, tem Moais. Tem Moais como inimigos. A trilha sonora dele é muito boa, melhor do que os jogos que a gente estava falando do Kings Valley e do próprio Goonies, mesmo sendo uma música licenciada, né? E ele, se eu não me engano, ele tem mais variedade de músicas. Cartucho 32K, né? Então o dobro. É um jogo muito bom, muito legal. Como eu disse, um dos melhores portes do Kibert que eu já joguei. Porte / lançamentos, sei lá. Mas aí em 86 ainda, né? Vamos voltar um pouco pro passado. Não, ainda estamos em 86, né? Um outro título a Konami resolve lançar também de arcade pro MSX. Vamos falar rapidamente dele. Qual dos dois que você vai falar? Os dois são da Bubble System, né? Vamos falar desse primeiro aqui, o Gradius. Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.